Tia Bazinha? Papai contou isso várias vezes. Que o quê? Quando foi fazer reforma na casa, ele foi fazer reforma na casa dele, foi aumentar, larguecer a calçada, que era estreita. Aí então mandou o cavalo em Cessa e encontrou ossadas lá, não sabe? Ossada seria de criança, né? Não, Não, ossada não sabe de quem. de adulto mesmo. Mas a senhora nunca ouviu falar se existia esse costume do povo mais velho de enterrar pessoa em pé de porta ou nunca existiu esse costume? Não. Tem um Pé de porta eu não sei. Sei que as pessoas antigas costumavam querer se enterrar na propriedade, né? Para preservar aquilo ali, toda a vida eles não saem dali, né? mas eu digo assim, eu acho estranho ter sido praticamente no pé da porta, já que foi quando foi aumentar a calçada que a senhora falou, né? Quando for aumentar a Ou foi a calçada. calçada lateral? Não, da frente. E porque eu já ouvi falar, não sei quem me disse, mas eu já ouvi falar que antigamente tinha o costume de enterrar menino pagão em porta de curral, né? A senhora ouviu falar isso em porteira? Não é, Alfredo? É. Era. O povo comentava isso, mas em pé de porta de casa eu nunca ouvi falar não. Também não. Mas já a senhora também falou ultimamente que alguém tinha lhe dito que tinha uma casa de taipa por trás, né? Por trás da casa velha, da casa grande. Tinha uma casa de taipa grande, uma casa. Não, de taipa não, uma casa grande, né? Mas é uma casa velha. Não era de taipa? Não, não era de taipa. Seria de tijolo, talvez. Tijolo. Porque E tem aqueles armazéns que ficam ali perto, era uma casa de farinha. teria sido uma casa de farinha. E eu conheci a roda grande da bulandeira, sabe? Conheci muito ali. Papai. O presente incrimina. Tia Bazinha, já que houve essa casa lá por trás dessa outra, que seria de taipa ou de tijolo? Eu não tenho lembranças lá do terreno, não sei nem dar uma opinião, mas eu acho que poderia ser mais de taipa que de tijolo, já que não tem praticamente vestígios dela. Se fosse de tijolo, sempre fica um negócio lá, uma aparência. Onde é? É ali na tesoura, fazendo tesoura. Atrás da casa grande. Aquela casa. Mas ou de taipa ou de tijolo, pode ser que como essa casa seria por trás, esse canto onde foi achado as ossadas podia ser até um espaço que ele reserva para enterrar os mortos mesmo, da época. É. Futuramente, quando construíram outra casa, construíram quase em cima. Daí, quando foi feita a calçada, terminou desaquetando os mortos. Aí a senhora não sabe que fim levou esse esqueleto, não. Foi jogado Não, não aonde? sei nada. Não sei não. Papai chegou lá em 36, né? Ele não era nascido. De 30 e... Quando seu pai chegou lá, a fazenda já tinha um século instalado. Já. Porque eu já pesquisei em cartório de Martins, Igreja de Porto Alegre, e os dados que colhi de uma pessoa e de outra, mas encontrei cerimônias realizadas por padres mesmo, já há quase um século antes dessa data, lá na fazenda Tesoura, comarca de Freguesia de Pau do Cerro, desta comarca. Então lá é bem antigo. Mas eu, porque quem me contou, meu Deus, Dona Antônia me disse que, não sei se com a tia dela e tia Desite se batizaram no mesmo dia na Casa Grande. Quem? Então tem fundamento essa sua Quem é história. Dona Antônia? Dona Antônia é sogra de Tarcísio. Sim, ela se batizou na Casa Não, mas Grande? com a tia dela. Parece que Dona... Eu não sei se... A mãe dela não, a mãe dela acho que era mais velha. Foi a mulher de Aliso Maia, Dona Tina, se batizou, parece que no mesmo dia de tia Desite, na Casa Grande. Olha, eu tenho lá, registro de lá, colhido em Porto Alegre, de um batizado em... No município de Chico Dantas, de Francisco Dantas, eu tenho um batizado de uma Vitalina, filha legítima de Francisco Ferreira da Silva e Maria Teodolina do Amor Divino. Nasceu no dia 28 de julho de 86 e foi batizada no dia 3 de agosto do mesmo ano na Fazenda Tesoura, sob minha licença. Foram o padrinho Agostinho Paiva e sua mulher Tertulina Fernanda de Queiroz. Tenho também Vicência Parda,
filha legítima de Francisco Gonçalves e Ponciana da Conceição. Nasceu em maio de 1835, olha, 100 anos antes, e foi batizada aos 11 de junho do mesmo ano, na fazenda Sacramento, freguesia de Pau do Cerro, pelo vigário da dita freguesia, Manuel Gonçalves da Fonseca, sob minha licença. Foram padrinhos Vicente José de Bessa e Isabel Maria de Jesus, moradores nessa freguesia. Essa Isabel Maria de Jesus, eu já vi no rastro dela faz tempo, agora eu estou confuso porque era um nome muito comum na época. Mas eu tenho achado demais ela. Eu tenho perseguido ela demais em batizados, em casamentos, como testemunho e outras coisas. E estou com uma grande suspeita que ela era mãe. Ela era mãe do coronel Antônio Manuel de Oliveira Martins Fernandes, que foi um dos donos dali, que foi o pai do meu bisavô, por parte de mãe. Porque esse era o mesmo nome da mãe dele, Isabel Maria de Jesus. Só que ela enviou em 33. Eu estou atrás de buscar vestígios, procurando no registro de casamento e nos de óbito de Martins. Eu já comecei, passei um dia lá pesquisando, ver se eu acho uma ligação de um segundo casamento dela, porque o primeiro marido dela não era esse Vicente. Eu já achei o casamento dela com esse Vicente José de Bessa. E já tem um documento em que eles consta como eles moradores da Tesoura. Aí se ela não fosse a mãe desse coronel Antônio Manuel de Oliveira Martins, poderia ser uma tia, uma prima, né? Porque era costume usar o nome dentro da família, né? A senhora já detectou isso aí? Por exemplo, a senhora tinha uma tia-avó que chamasse Bazinha e sua mãe colocava o nome de Bazinha para homenageá-la. Isso era muito comum, né? Muito comum. Essas fazendas Sacramento e Tesoura parece que sempre foram corrimães. Sempre tiveram. Já nesse 1835, sim, 1800. século passado. Sempre elas foram corrimãs. Parece que sempre elas coabitaram juntas. Foram não de um dono só, mas de uma família só. É o que eu estou sempre entendendo. Olha aqui. Maria, batizada de 1836. Maria, filha legítima de Francisco Gonçalves de Freitas e Ponciana Maria de Jesus. Nasceu a 10 de maio de 1836 e foi batizada na fazenda Tesoura, freguesia de Pau do Cerro, pelo reverendo vigário Manuel Gonçalves da Fonte, aos 25 do dito mês e ano. Aí, isso aqui, eu estou numa dúvida nisso aqui, ó. Logo administrou os santos olhos. Aí foram o padrinho José Vicente de Melo e sua mulher Isabel Maria de Jesus, moradores nessa freguesia. Eu tenho uma dúvida nesse negócio de administrou os santos olhos, porque nem todo batizado que tem. Eu entendo que a criança nasceu e logo morreu. Na extremoção não administra os olhos? Será que não é isso? Não, eu tenho que perguntar isso a um padre, talvez não, não mas entenda. os olhos é um óleo que ele passa no batizado. É, né? Não é? Então, por que mudou a ortografia dos padres a copiar os batizados? Porque nem todo batizado que tem isso, não. E logo, olha, batizou-se um dia tal. Aí quando termina a descrição, ele diz, e logo administrou-lhes os santos olhos. Eu estava entendendo que era porque as crianças morriam demais. Talvez já tivesse... A extremoção, dava extremoção logo. Já tivesse assim, passando mal, né? A criança morreu muito antigamente de gastroenterite. Olha essa outra, olha. Aos 9 de maio de 1853, na fazenda Tesoura da freguesia de Pau do Cerro, isso é muito específico, na fazenda Tesoura. Fazenda Tesoura, não é no sítio Tesoura, nem na região da Tesoura, não. Na fazenda Tesoura, é muito específico. É. E aquela casa, pela imponência dela, quer dizer que nesse tempo talvez ela não existia não, em 53, mas... 1853? Sim, não existia não. A casa, Não existia, não. pela data da esteira, né? Existia essa casa velha por trás. Olha, na fazenda Tesoura, da freguesia de Pau do Cerro, de minha licença, perante testemunho Manuel Joaquim de Almeida e Silva, Claudinho Gomes da Silva Raulino, Joaquim Manuel de Oliveira, foi administrado o sacramento do matrimônio, que entre si contraíram os nubentes, meus fregueses, João José de Bessa, filho legítimo de Vicente José de Bessa, e Maria Isabel de Jesus, com Maria da Conceição, filha legítima de José Vicente de Melo e Isabel Maria de Jesus.
Essa Isabel Maria Jesus é essa que eu tenho detectado ela em diversas certidões. Os Lubetes são naturais moradores nesta freguesia e dispensados do parentesco de sanguinidade em que estão ligados, quer dizer, eles eram primos. Entenda assim, né? É. Para constar tal. Ai. Se você for um dia filmar, eu for com você, eu vou lhe mostrar, eu acho que ainda tem na cerca, vizinha ali, aqueles armazéns, o fuso da bulandeira, era enterrado ali. Seria nessa casa de farinha antiga, né? É. E vazia. E aquilo que a senhora me falou sobre vovô Xixi, logo quando ele casou, a senhora disse que ele veio em 36, não foi? Não, papai casou em 30, em 36 foi que ele foi morar nessa casa. E veio a ocupar a fazenda Tesoura, né? Foi, porque antes primeiro ele comprou o Tigre Ele veio morar aqui no Rio Grande do Norte em 30, em 30, casou em qual ano? em 30. Ele veio e casou, então eu já conhecia a vovó Ele antes. veio e casou na época da Revolução de 30, aí foram para Santa Luzia, chegaram em Alexandria, os revolucionários visitaram as peças do carro e eles ficaram lá. As peças só não era o carro todo? Não, as peças do carro que eles estavam precisando. E Interessante. eles ficaram lá esperando que fosse pegar umas em Souza. Que revolucionário mais pobre. Era o pobre demais. Então, Era o pobre de Jó. aí eles foram para Santa Luzia. Lá passaram uns meses e vieram embora para cá. Já como casado, né? Já casaram. E vovô tinha sido farmacêutico em São Mamede, Em foi? São Mamede. Interessante, eu encontrei um dia desse na revista TV Escola, Seridó, né? falando em São É, mas a Mamede, parte do sabe? Ceará, no Falando Paraíba. nas famílias de São Mamede, aí falar nos Moraes, nos Araújo. E aí perguntava, e os pé-argentinos, de onde vieram? Que é os pé-argentinos? Os pé-argentinos eram uma fazenda vizinha de Paizeca, que ele era pobre. Eles descobriram a mina de Xelita lá, e ele enricou, sabe? Os pé argentinos. Os pé-argentinos. Que era Paizeca? Paizeca era o pai de papai, José Inácio de Moraes. Sim. Aí então, Mário Pé Argentino, papai disse que os cabas tiraram a música com ele. A pobreza era tão grande que cantava assim. Mário Pé Argentino, depois que ele enricou, vendeu a boa velha, tá andando no motor. O motor é uma moto, né? Uma moto. Tem base. Aí, vovô vendeu a farmácia que ele tinha lá, Vendeu a farmácia. aí veio embora. Aí veio embora pra cá. Em 30. E como é que ele conheceu o vovó Chiquinha? Ele veio passear aqui, porque Mas ainda tinha farmácia quando ele veio passear. tinha farmácia. Tigaldina quem morava aqui, o pai de Deco, né? Comprou os 2 irmãos. Porque o velho João Garcia, que é pai de Zé Garcia, era primogênito do papai estudando. Então ele foi e informou que aqui os terrenos eram muito férteis, eram bem melhores. Vendeu essas terras lá e veio embora. Aí comprou aqui primeiro a Boa Vista, ele que é de Chico Torquato, não sabe que é de Ivete Torquato e de Chico de Orne. Ele comprou primeiro a Boa Vista. Comprou a Boa Vista e o pai dele comprou ali o Jacuí. O pai de quem? Papai de estudando, pai Dante. Pai Dante. Comprou o Jacuí. Quer dizer que veio embora pai e filho do servidor. Foi embora, pai e filho. Vieram para morar já aqui. Foi, trouxe tudo pra cá. Sim, daí veio pai Dante e papai Chico Dante de uma vez morar aqui. Foi. Zé Pedro me falou que era 4 irmãos que veio do papai Chico Dante. Mãe, quando veio, só era nascida. Tia Teca, que é a mãe que é a avó de Mirinha, né? E eu Sogra tenho a avó de de Rosário. a avó de Cid Gujão. A mãe de Cid Gujão. Não, ali era a irmã dele, né? Sim, Eu é. digo das filhas de papai estudando, só tinha tia Teca, que era a mais velha. Mas não é a filha que eu digo não, é a irmã de papai Chico Dante. Irmã de papai estudando a tia Tereza, que é a Teca Danta, a mãe de Cid. Dedé, que era uma moça velha, que nesse tempo deveria ser nova, né? E tia Marculina, que era... Marculina Danta. Marculina Danta, que era casada com Marcelino Danta, que era primo dele, dona ali do São Pedro. Então, veio tudo de uma vez? Não sei se vieram tudo de uma vez. Ou o desbravador foi Chico Eu Dante? acho que Veio ele primeiro e... veio arrastando os outros, né? Deve ter Aí, sido. essa história do... As terras eram boas, muito férteis, porque os terrenos aqui são muito melhores que os do Siridó, né? Ele disse a quem que os terrenos eram fé? Papai estudantes, eles eram privilegiados. Então assim a gente entende por essa conversa aí que
O pai de Zé Garcia veio primeiro. Foi primeiro. Chegou, gostou, porque Zé Pedro tinha me contado, eu acho que ele é mais novo que a senhora, Zé Pedro, não. Que os Garcia vieram trazidos por Chico Dantas, mas no caso não foi. Pelo que a senhora está me dizendo. Eu posso estar enganada, mas pra mim esses Garcia vieram primeiro, eu não tenho certeza não. Mas quem sabe disso direito é Fransquinha, viu? Fransquinha dizer que quem sabe mais. Destrincha tudo, né? Destrincha tudo, porque ela é mais velha, né? Aí, tia, me diga uma coisa. Sabe o princípio de tudo. Ó, Zé Pedro falou que tinha vindo com o Chico Dantas. Era ele mais 5 irmãos. Um ele não se lembrou. Se lembrava do nome de Antônia Dantas. Não, ele mais 4 irmãs. De Marculina Dantas e de Teresa Gurjão, que é a mãe de Cid. E... Qual foi o nome que ele disse aí? Antônia Dantas. Teve essa? Ai, Antônia, ela tinha um apelidozinho. Não chamava de Antônia não, era outro nome. É, ele disse o apelido. Ela casou com dessa sei. família Castro. E vive lá pro lado do Ceará. Vivia, não existe mais não, acredito. Acho que não. Então, ele disse que junto com o Chico Dantas veio Manuel Garcia, João Garcia, Zé Garcia, Henrique Garcia e Pedro Garcia. Era uma irmãzada. E que esse Manuel Garcia era casado com... Esse Manuel Garcia era o pai de Zilá, né? Era. Pai de Zilá. Era o pai de Zilá. Vai ali lá. E Salviano. Sim, e aí finalmente hoje o Chico vendeu a farmácia e veio passear convidado por quem? Ele veio por intermédio de quem que ele veio aparecer aqui no certo? O pai veio passear na casa de Tigaldino, que era tio dele, né? Que era avô de Cid. Não, Tigaldino era avô de Gracinha. Tigaldino, pai de Del. Pai de... Quer dizer que já tinha esse cimento dos Moraes aí também, né? Já. A pai dela que são primos carnais. São filhos de 2 irmãos e 2 irmãs. Então o pai veio passear na casa desse tio. Aqui conheceu uma Conheceu mamãe. Sei que no auge do casamento foi a Revolução, né? Eles casaram em plena Revolução. A senhora em 30. A senhora sabe o detalhe. Por que eles foram casar lá em Souza? Que precisou vir de lá pra cá? Não, eles não casaram em Souza não. Eles casaram aqui em Pau do Céu. Eles iam viajando pra lá. Viagem de É casamento? porque ele não ia pro Souza não, ia por Alexandria. Viagem de E núpcias? pegava, que primeiro a gente viajava, pegava o triângulo ali de Pombal, sabe? Eu digo, isso seria uma viagem de núpcias? Era, viagem de núpcias. Pra ficar lá mesmo, na Paraíba. Quer dizer que era uma malfadada viagem de lua de mel deles. Estavam indo talvez pro Seridó novamente, pra São Mamé, pra terra do vovô. O destino a senhora não sabe não, estava vindo pra Pau do Céu. Não, eles estavam indo pra lá, pra Paraíba. Pronto. Aí depois disso, logo ele se estabeleceu por aqui. Deixou o ramo de farmácia, Deixou a farmácia e veio embora. veio morar aqui em Pau do Céu. Comprou o tigre que a senhora falou. Comprou o tigre. Depois do tigre ele vendeu e comprou os morros. De quem é o tigre mesmo? Hoje, não sei de quem é. Onde é que fica esse tigre? Não sei de qual certo. Sei lá, não conheço por Não aqui. sei quem é não. Deve ser outro que tem por aqui. Porque para aquele lado tem que é dos Alminos, São Pedro. Aonde? Pro outro lado, perto do Tabuleiro Grande. Não, não é pra lá não. Ah, não, deve ser pra Não, é cá. pra cá. Aí ele comprou. Quem comprou a Fazenda Tesoura foi ele ou foi Chico Dantas? Foi ele. Chico Dantas era o dono do sacramento. Papai Estudo pode ter intermediado o negócio, mas foi ele quem comprou. Comprou dos Fernandes. Dos Fernandes, ele dizia que comprou aos herdeiros de Melquisedeque Fernandes. Ah, por isso que eu ia falar no Melquisedeque. E, Aquela casa ali, da tesoura. e comprou e foi morar lá ou ficou morando em Pau do Céu? Foi morar lá. Foi morar lá. Quer dizer que a senhora e o resto dos filhos nasceram tudo lá? Tudo lá. Dos morros nasceu Birajara, Bira e Ciguara. só eles dois eram os mais velhos, né? Teve o mais velho, Francisco Eudes, que morreu pequeno. Esse eu parece nascer no Tigre mesmo. Morreu que idade? 6 meses.
Não se criou, não, né? Não. E do tempo que a senhora ficou lá na Fazenda Tesoura até se casar, morando lá, ou de lá foram para Alto Serra? Não, fiquei não. Nós ficamos, a gente tinha casa na rua, né? Sempre passava uns meses lá e outros aqui. Geralmente a gente passava o inverno aqui lá, a seca, né? Era, na fazenda passava a seca? Não, o inverno. Sim. E como era a infância de vocês lá, tia Vazinha? A infância era tomando banho no riacho. O riacho que passava atrás Era da muito casa? sem lazer, viu? Passava bem pertinho da casa. Tinha aquele lajeiro ali, quando dava cheia grande, encostava ali. Não tem aquele juazeiro ao lado da casa? Tem. Pois é, eu encostava ali quando tinha cheia grande. No tempo que a senhora era menina, ou que morou lá, a senhora se lembra se tinha uma história, uma lenda, que teria morrido uma pessoa afogada lá no riacho? Tinha. Uma história verídica. Como mesmo. era a história? Conta aí o que a Que era a senhora se dona lembra. da propriedade que tinha feito um queijo de manteiga e que saiu para tomar um banho no riacho. Quando chegou lá, ela sofreu, vamos dizer, naquele tempo chamava estoporada, né? Que é estopório, chama, vamos dizer, a palavra correta. Tinha morrido estoporada. Havia muito mamãe contar essa história. Demais. Caiu no rio. Não, me parece que o povo contar que ela tem sido encontrada dentro do rio, de bruxo, né? É, mais ou menos assim. Sei que ela morreu ali, debaixo daquela oiticica grande. Até que uma parte dessa lenda, sobre dessa história, que teria sido uma dona da propriedade também, esse ponto ainda era o mesmo, né? Que teria morrido afogado numa cheia do riacho, os cabelos tinham enganchado nos garranchos. Era a Daí, mesma pessoa, né? eu acredito que é a mesma pessoa, que o pessoal distorceu a história. Que ela morreu de morte natural, caiu dentro do riacho, e os cabelos ficaram Enganchado. ao sabor da água, daí enganchados nos garranchos. Aí o pessoal, ou mesmo não trouxe nem isso, o pessoal aumentou simplesmente, que sempre se aumenta, né? Aí o nome dessa pessoa a senhora não se lembra, quem teria morrido Não, afogado? sei não. E sobre os mal-assomos conhecidos que tinha lá, Sim, a senhora esse chegou a ver alguma coisa ou nunca viu nada? Não, eu nunca vi nada não. A gente tinha... Mas no tempo que a senhora era menina, a senhora se lembra se falava nisso, que existia mal-assomo na casa? Eles falavam muito. Sempre falava, desde o tempo que a senhora era pequena, né? E mamãe até que sofreu um acidente, né? Como foi esse E acidente? Ela, quando chegou lá, estava grávida de TT, e disse que foi tirar um pano de coalheita, assim, na cerca, a cerca de pau-pica riu toda por cima dela, ela quebrou até uma perna. E Lindolfo Noronha era casado com a tia dela, Bia, tia Maria, que chamavam Bia. Era tia? Era essa que faltava? Estudando. Era Bia, tia Posidônia. Tia Posidônia, não sabia quem é essa Antônia, não. Posidônia não seria Antônia, não? Não sei. Antônia Posidônia Dantas. Podia ser. Morador de O lá. pai de Pedro Chaves era morador. Era o gerente. Mas ele não era gerente, não era de Costinha Fernando, não era não. Não. Era de Melquisedeque. É, Melquisedeque. Pelo menos não houve mais acidente, não. Só o que a senhora se queimou. Foi 42. Sim, eu vou falar também. Sobre o tempo que é que passou a ser cidade, a senhora não se lembra de nada, não? Como foi isso? Como foi? Sim. Eu sei que foi Chiquinho que levou a mensagem para a Câmara de Porto Alegre. Mas me diga uma coisa. Pai foi vereador em Porto Alegre, mas antes dele, alguém já tinha demonstrado interesse em ser vereador lá? Papai já tinha sido. Bom, Chico foi representante de infraestrutura em Porto Alegre. Foi. Em qual ano? Talvez tinha sido logo anterior a Na Pai. época de 50, por aí, 50 e tanto. E ele entrou na política assim, convidado por quem? Quem? Foi papai Chico Dante que incentivou, disse ele que ele era bom que entrasse ou não? Papai? Não, acho que não. Foi muito depois. Já foi bem depois, não foi? Foi. Aí ele foi vereador em Porto Alegre, depois dele, há alguns anos, a senhora não sabe quantos. Meu pai foi vereador e foi quem levou a mensagem. Foi. Agora eu digo, a cabeça de cidade já existia no tempo que a senhora era mocinha? Falava? Não, Não existia quase povoação, né? não. Tinha poucas casas. Tia, e logo quando aqui se emancipou, nessa eleição foi a que Tibira perdeu para a Tissés, né? Foi, que ficou, São Francisco do Oeste ficou pertencendo aqui, né? E Tabuleiro Grande. Não, tá boleto. Tabuleiro não, né?
A Francisco do Oeste. Primeira eleição, o pessoal do São Francisco do Oeste votou todo aqui. Aí, depois foi desmembrado, né? Ele disse, dava tudo, tirava a roupa e dava o povo. Na época também eu acho que deve ter pesado. Que Birajara devia, se não vivia fora, mas que passou uma temporada fora estudando, né? Que Sérgio era daqui direto. O Sérgio sempre veio em contato direto com o povo. Eu digo. Aquela lembrança. Diz que papai estudou também quando era prefeito e dezia de contato, mamãe tinha assim, muita autoridade sobre ele, sabe? Seu papai Chico O Dante. papai estudado quando ele não está assim, temeroso de resolver qualquer coisa, ele dizia, Mandar chamar Chiquinho para tomar uma opinião. se o senhor não quiser resolver isso, pode deixar que eu resolvo. Ele dizia ela? Ela dizia. E era. É, Interessante. E como é aquela lembrança que a senhora disse que... Essa teve... A segunda foi de Birajara? a segunda Dudu. foi Dudu. Eu fiz um acordo com o Bira, para ele não se candidatar, deixasse Dudu ser candidata única, Quem fez, ó, pô? fique Sérgio. O Zé Raulino que era o vice dele. Aí essa eleição foi tranquila ou foi arrochada? Foi muito arrochado, Foi difícil, né? foi difícil. Os cabras tiravam marcha na campanha. A senhora se lembra das marchas da campanha? Mas quem tirava muita marcha, sabe que era Ilmar Chaves. E o Machado, que foi mulher de Zé Penha. Tava a música da Paia Voando. Porque ela tirou uma música assim. Meu sertão tem uma luta. E o doutor Birajara, esta campanha é quem vai vencer. Campanha assim é bom, campanha de doutor. O povo só quer ele, não quer o serrador. Isso ela cantava de mudar o tom. Não, ganhou dificilmente, deu uma arrochada a Deu uma campanha. arrochada. Foi prefeito, indicou Jesse. Jesse no... Mas de repente Carlito veio de Natal E conquistou todo mundo. como se fosse um revolucionário, né? Foi.